Nós temos visto nesses dias, nesses anos, que a igreja, ela necessita de um despertamento. A igreja, ela precisa de um reavivamento. A igreja precisa de um avivamento. Os crentes precisam de um avivamento. Eu preciso, você precisa, a igreja reformada precisa, a igreja evangélica como um todo precisa de um avivamento. A igreja de Cristo, aliás, a noiva do Cordeiro, precisa de um avivamento nessa hora. Mas o que seria um avivamento ou um reavivamento? Um reavivamento, irmão, num entendimento bem simples, eu diria que reavivamento é trazer de volta a vida, é reanimar algo que está desanimado, é reavivar algo que perdeu o ânimo, algo que outrora era diligente, era ativo, era vivo, e agora não está mais. Então, nós precisamos desse reavivamento, já que nós entendemos que é ser igreja, que é ser um eleito, quais as características, nós somos eleitos, e se nós somos eleitos, nós temos que entender, irmãos, você precisa entender a necessidade particular que você tem de um reavivamento. Se nós olharmos, antes mesmo nós abrimos a Bíblia, eu estou só aqui na introdução, se nós formos olhar, irmãos, para a história dos profetas de Deus, se nós formos olhar para Elias, o ministério de Elias gira em torno de quê? Elias trabalha todo o período do seu ministério, irmãos, pregando um reavivamento à nação de Israel. Jeremias, Isaías, todos os profetas pré-exílicos, antes do exílio babilônico, do exílio, eles pregaram o reavivamento. Eles chamaram o povo a voltar, a se animar para Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para o culto a Deus, para a obra de Deus, para a vida com Deus. Eles pregaram isso. Então, se você vai ver isso, você vai ver eles buscando esse reavivamento, eles pregando esse reavivamento. Dos 19 reis do reino do sul, chamado rei de Judá, apenas uns 8 reis desses 19 foram fiéis a Deus. E esses 8 reis do reino do sul que foram fiéis a Deus, foram reis que trabalharam por um reavivamento no período do seu reinado. Nós vamos ter exemplos. Como exemplos, um dos maiores foi o exemplo de Ezequias, que trouxe um grande avivamento. Nós vamos ver isso até nas cartas apostólicas. Nós vamos ver, por exemplo, o autor aos Hebreus, nós vamos ver Pedro, nós vamos ver Tiago, quando se fala de prova, para os irmãos suportar, para os irmãos não desfalecer, e vendo que alguns irmãos já tinham passado muito tempo, que Cristo tinha morrido, ressuscitado, a promessa da volta dele, a promessa do arrebatamento da igreja, e muita luta, muita perca, muito sofrimento, muita dor, e alguns irmãos estavam ali, estavam fracos, desanimados, e ali você vê em dado momento, nas cartas deles, eles trazendo uma palavra de reavivamento para os irmãos. Então, irmãos, foi uma mensagem importante no passado, foi uma mensagem, o reavivamento foi uma mensagem importante na antiguidade, antes de Cristo, para a nação de Israel. Reavivamento foi uma mensagem importante, fundamental, depois de Cristo, no período da igreja, no período apostólico. E para quem conhece um pouquinho de história da igreja, eu conheço pouco, estou procurando me aprofundar mais, é a área que eu mais gosto. E quem conhece um pouquinho de história da igreja vai perceber que desde o final do 1º século, começo do 2º século, irmãos, até chegar século XVI, período da reforma, a igreja estava sempre lutando ali, irmãos, por um reavivamento. Porque muitas coisas surgiam no cenário,
para matar a fé dos irmãos, para roubar o ânimo, para roubar a fé, para roubar a esperança, ou pelo menos, já que não consegue roubar, pelo menos esfriar, abater, desanimar, enfraquecer, neutralizar, deixar na inércia o irmão, a igreja. Nós vamos ver isso. Homens de Deus lutando por um reavivamento na igreja. Aí quando chegou o século XV, século XVI, o começo do século XVI, alguns homens de Deus já não aguentavam mais ver a salvação sendo vendida, ver o perdão dos pecados sendo vendidos. E eles entraram com força, com uma mensagem de reavivamento para a igreja. E esse reavivamento veio, irmãos, e esse reavivamento mudou a história do mundo até hoje. Reforma protestante, ela teve influência em todos os lugares do mundo até os dias de hoje. Social, político, educacional, em todos os âmbitos. É incrível que a reforma protestante ela entrou e ela teve influência. O reavivamento foi tão poderoso, foi tão impactante que trouxe esse reavivamento. E em todas as épocas de reavivamento havia mudança, primeiro, no povo de Deus, segundo, um impacto na sociedade. Então o reavivamento deve causar isso, deve gerar isso. E nós precisamos desse reavivamento. Porque o Brasil nunca teve tantos evangélicos como tem tido nos dias atuais. E nunca teve tanta necessidade de um impacto evangélico como tem tido nos dias atuais. O Brasil hoje vai ter um censo agora em 2020, a cada 10 anos tem um censo. Você vai ver como está mais de 50 milhões de evangélicos. E esses evangélicos, irmão, não têm causado impacto algum na sociedade. Por quê? Porque é um evangelho sem avivamento. E quando eu me refiro a avivamento, eu não me refiro a isso que nós vemos nas igrejas pentecostais e neopentecostais, não. No quesito igreja pentecostal, eu sei que ainda tem igrejas ainda boas. Neopentecostal, infelizmente, não escapa uma. Todas são hereges. Pentecostal ainda tem igreja boa. Mas eu não me refiro, irmão, a esse negócio de na hora do culto, aquela música, aquela pregação de vitória, de Deus vai dar, de Deus vai fazer, e os crentes ficar pulando, rodando, sapateando, falando língua. Não me refiro a isso. Isso não é avivamento. Isso não caracteriza avivamento. Isso não manifesta um avivamento. O que vai caracterizar um avivamento, que vai manifestar um avivamento, irmão, é o que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor essa noite. Isso sim. Então convido a igreja a abrir suas Bíblias aí, no livro de Neemias, no capítulo 8. Enquanto os irmãos abrem, eu cito Abacuque 3, verso 2. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Então Abacuque, ele já via ali a necessidade de um avivamento na obra de Deus. E ele pregava esse avivamento. E quando se prega um avivamento, se espera ver o avivamento. Porque, irmão, nós não podemos resumir, irmãos, o nosso cristianismo apenas vindo para o culto de domingo com a Bíblia embaixo do braço e abrindo a Bíblia. Muitas vezes a gente não abre a Bíblia durante a semana. Resume nossas orações aqui nos cultos de quarta, sexta, domingo, 10 minutos de oração. E nós não podemos resumir a nossa vida devocional, a nossa vida de comunhão, de busca a Deus, simplesmente assim. Não que não seja importante as orações no culto, não que não seja importante nós vimos aqui aprender a palavra, lógico que é. A igreja vivia isso no primeiro século. Mas quando há um avivamento verdadeiro, irmão, ele ultrapassa as portas do prédio. Ele faz parte, marca a nossa vida, nosso dia a dia. Nosso trabalho, no colégio, na faculdade, os lugares onde nós frequentamos. E nós vamos usar aqui, irmãos, um exemplo, e vamos ver o avivamento de Neemias e Esdras.
trouxeram para o povo de Israel, depois que eles voltaram do cativeiro, no ano 444, na última leva, quando eles estavam lá estabelecidos como nação. Já tinham reconstruído os muros no ano 538, o templo, quando Esdras voltou com a primeira leva. Agora na última leva, no ano 444, faltava reconstruir os muros. E Neemias levou 52 dias para reconstruir os muros. E depois de reconstruir os muros, ele exerceu o governo político. Exatamente, ele foi o governador durante 12 anos. E tinha ali o apoio do sacerdote Esdras, que foi o responsável pela primeira leva. Eram contemporâneos, tanto ele como Malaquias, como Zacarias. E ali, quando eles terminaram o templo, quando eles terminaram os muros, quando a cidade estava pronta, que o povo já estava morando lá, ele percebeu algo. Ele viu que havia uma necessidade. O povo já está morando aqui, já voltamos para casa, saímos do cativeiro, estamos na nossa terra. Agora está faltando uma coisa, o que é? Um avivamento. Ou seja, não basta só ter saído de lá e ter vindo para a igreja. Ele diz aqui no capítulo de número 8, do verso, aliás, a primeira coisa para que inicie-se um avivamento na igreja, na nossa vida particular, coletiva, primeira coisa, é a sede pela palavra de Deus. Não há avivamento sem sede pela palavra de Deus, sem leitura bíblica. Aí no capítulo 8, do verso 1 ao 5, ele diz assim: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que também era sacerdote, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Olha só, quem é que foi pedir a Esdra para trazer o livro da lei? Foi o pastor que mandou? Não. Foi o sacerdote que mandou? Não. Quem foi? Foi o povo. O povo estava lá, irmão, e o povo sentiu a necessidade de um avivamento. E o povo entendeu, nós precisamos de um avivamento, e nós só poderemos ter esse avivamento se primeiro nós buscarmos a palavra de Deus. E o povo todo se reuniu, o povo inteiro se reuniu, e foram até onde estava o sacerdote, pedir para ele: traga o livro da lei, que nós queremos ouvi-lo. Como é que nós aplicamos isso para os dias de hoje? Que todos vocês, todos nós, precisamos sentir a necessidade de um avivamento. Eu não posso continuar aceitando a minha vida fria, a minha vida fraca, a minha vida espiritual morta, a minha casa morta, a minha família morta. Ninguém ora, ninguém lê Bíblia, ninguém busca a Deus, ninguém tem o temor de Deus. Eu não posso continuar nessa inércia, nessa mornidão, nessa frieza, nessa morte espiritual. Eu preciso me deslocar todos juntos e ir até onde a busca da palavra de Deus. Eles foram até o sacerdote. Nós sabemos que hoje todos nós somos sacerdotes na nova aliança. Mas eu aplicaria hoje dizendo que eles aplicaria para os nossos dias de hoje, que nós devemos ir até onde estão os líderes levantados por Deus, que tem a palavra para nos ensinar. Quem mora em São Paulo, vá onde está Paulo Júnior. Tem irmão que mora em Franca, meu filho, porque tem que pegar 3 ônibus, não vai, porque é longe. Aí fica mandando mensagem: eu queria tanto a igreja do Paulo Júnior aqui, a igreja do pastor Jadel aqui, a igreja não sei de quem aqui, e tem a igreja lá que o cara tem que viajar um pouco e não quer ir, meu irmão. O povo saiu de suas casas e foram até alguém que podia lhes ensinar a palavra. É preciso que aconteça isso entre nós, irmãos. É preciso que vocês se despertem. É preciso que você acorde. Se você quer um reavivamento, meu filho, para de dar desculpa. Se você quer um despertamento de Deus na tua vida, para de colocar distância, para de colocar obstáculo, para de colocar dificuldade. Sentiu a necessidade, busca, vem buscar.
Não, não adianta ir para uma igreja neopentecostal, lá você não vai ouvir a palavra não, meu filho. Lá o que você vai ouvir é campanha, envelope, promessa, vitória para aqui e para acolá. O povo foi buscar a lei, a doutrina. O povo queria conhecer a essência da palavra, a doutrina, a vontade de Deus para obedecer. Estudar. Era isso que eles queriam. E nós precisamos disso. A igreja necessita disso. E o povo foi e pediu. O sacerdote estava lá, atendeu. Porque Deus nos levantou para isso, irmãos. Se o povo quer ouvir a palavra, quer aprender a palavra, quer estudar a palavra, Deus levantou a gente para isso. Por isso nós estudamos, por isso nós nos esmeramos, por isso nós nos afadigamos, nos lançamos aos livros, às pesquisas, horas e horas e horas, para nos preparar, para ensinar o povo. Mas se o povo não vem, como iremos ensinar? Quantos ensinamentos, muitas vezes tremendos, que Deus revela a um pregador aqui do ministério, irmãos, e você não veio para ouvir, porque tornou-se um crente domigueiro. Claro que muitos trabalham, eu sei disso, e às vezes tem a dificuldade. Mas quantas vezes, irmão, o pregador está pregando e está trazendo uma palavra maravilhosa, tremenda, gloriosa, e nós estamos aqui como líderes do rebanho. Meu Deus, que o rebanho estivesse todo aqui para ouvir essa palavra, porque sabemos da importância que tem para a sua vida. E aí o povo foi e continua. No verso 2, o sacerdote trouxe a lei perante toda a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Passou mais ou menos 6, 7 horas lendo. Perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Seja, já passou quase 6, 7 horas lendo. Enquanto isso, lá mais embaixo, lá no verso número 8, ele vai dizer que os levitas estavam lá e ficavam ensinando o povo o que ele estava dizendo. Eles iam lendo e explicando o significado da lei. E o povo atento. E foram 7 horas. 7 horas lendo Bíblia. 7 horas pregando. 7 horas dando estudo. E o povo atento. Porque entendiam a necessidade. Eu não gosto de tomar injeção, mas se for por necessidade, eu me submeto a ela. Eu não gosto de tomar remédio amargo, mas se for por necessidade, eu me submeto a ela. Uma pessoa que está com problema de saúde, precisa passar por uma cirurgia, não gosta de fazer uma cirurgia, mas se for necessário para o seu bem, para a sua saúde, ele passa pela cirurgia. Por que é que nós levamos nosso bebezinho recém-nascido, bem pequenininho, sei lá, 1 mês, 2 meses, lá para as enfermeiras lá enfiar uma agulha numa perna, outra na outra perna, e a gente fica lá com a lágrima descendo dos olhos, quando a gente poderia evitar, mas na verdade a gente leva, segura, porque sabe que é para o bem dele. Assim devemos ser nós, irmãos, usar a nossa inteligência e entender, só tem uma coisa que pode iniciar um avivamento na minha vida, eu buscando a palavra de Deus, e eu pagar o preço. Ele estava lendo, o povo estava atento. Hora da palavra, irmão, é hora de estar atento. É por isso que aqui nessa igreja eu não aceito ninguém conversar na hora da pregação. Graças a Deus faz tempo que eu não chamo a atenção de ninguém. Mas tive que chamar a atenção já várias vezes de pessoas. Até de visitantes que vinham visitar e ficavam lá atrás conversando. Eu tinha que parar o culto na frente, todo mundo pedir, por favor, façam silêncio. Que é hora da palavra, é hora de ouvir. É hora de aprender. É hora de prestar atenção. É hora de estar atento. Só assim o povo estava atento, porque o povo queria aprender. Aí ele continua. No verso de número 5. E o 4 mostra só o lugar que ele estava lendo, né, no púlpito que ele estava lendo. O 5 diz: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha a reverência.
Quando o Esdras chegou lá, pegou o livro que ele abriu, o povo fez o quê? O povo ficou em pé. Como reverência. Não que toda vida que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ficar em pé. Não é isso que eu quero aplicar para a igreja. Eu posso muito bem fazer uma leitura aqui, você sentado, como estou fazendo agora. Mas a reverência, o respeito pela palavra de Deus, a honra que se dá quando a palavra de Deus está sendo pronunciada. Quando aquele povo viu o livro da lei sendo aberto, o povo ficou logo em pé, a reverência, calado, silêncio, olhando, atentos, ouvindo, porque era a palavra de Deus. E no versículo de número 9, Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e o levita, que ensinava o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamentais nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo estava entendendo. O povo ouviu e entendeu. E quando o povo ouviu e entendeu, não conseguiram conter suas lágrimas. Por quê, irmão? Porque não tem nada mais triste para a vida de um crente do que ele perder o fogo que queima dentro dele de prazer pelas coisas de Deus. É melhor perder qualquer coisa, é melhor perder dinheiro, é melhor perder emprego, é melhor ter prejuízo do que perder aquele fogo daquela glória aceso que queima, que arde no coração do crente. Quem aqui já teve por um momento de frio espiritual, que todos já passamos, eu já passei 1 milhão de vezes, todos aqui já passaram, sabem o que é que eu estou dizendo. Não tem nada pior. E quando aquele povo ouviu as palavras, que o fogo começou a acender no coração deles de novo, eles se quebrantaram, se compungiram diante do Senhor, choraram. Choraram de quê? Choraram de gozo, de prazer, por estar ouvindo a palavra de Deus. Não sei se foi o Clésio uma vez me falou de um vídeo que ele viu na internet. Acho que uns cristãos aí num país fechado, onde não pode entrar o evangelho, a Bíblia não pode entrar lá. E lá quando eles pegavam a Bíblia, eles choravam. Alguém chegou lá com a Bíblia e pegou a Bíblia e ele não, como ele não podia levar a Bíblia toda, eles pegavam a Bíblia, tiravam apenas folhas e davam para uma pessoa. E a pessoa levava aquela folha para casa para ler um dia, depois dava para o outro levar para casa para ler um dia. E quando eles levavam, eles choravam. Na China. E tem outro vídeo aí que esse eu vi, que foi ele chegando de helicóptero num determinado lugar, não sei se nas regiões da África. E lá todo mundo esperando, batendo palma, quando eles descem lá com um caixão bem grande, que ele abre um monte de Bíblia, e o pessoal começa a chorar, começa a gritar, e os irmãos pegam a Bíblia, levantam para o céu: Senhor, Tu cumpriste Tua promessa, e tem enviado para nós a Tua palavra. Onde era? Lembra não? Costa do Marfim? O zelo, o amor pela palavra de Deus, irmão. Crente que não tem zelo pela palavra, crente que não ama a palavra, crente que não lê a palavra, nunca poderá ter um avivamento na sua vida. Pode fazer campanha. Ah, pastor Jadel, eu vou para outra igreja lá, porque lá basta dar uma oferta que o avivamento vem. Basta pegar um envelope que o avivamento vem. Basta pegar um objeto ungido que o avivamento vem. Meu irmão, esse avivamento é falso. Avivamento que não parte do princípio da palavra de Deus não é avivamento. Quer um avivamento? Então lê a Bíblia. Quer um avivamento? Vem para os cultos. Vem ouvir a palavra, vem aprender, vem escutar. Vem estudar a palavra. Você que mora em algum lugar aí, ó, qualquer lugar, quer um avivamento? Busca uma igreja que prega a verdade perto, aí, na cidade que você mora, aí perto da sua cidade. Ah, pastor, mas tem umas 100 quilômetros. Vá uma vez por semana. Se não pode uma vez por semana, vá uma vez por mês, mas vá. Buscar a palavra de Deus. Nós temos irmãos que
Essa é a primeira coisa. Para que haja um avivamento, é preciso que nós busquemos a palavra de Deus, tenhamos sede pela palavra de Deus. Segundo, que haja um avivamento, é preciso restaurar o cristocentrismo. Eu criei essa palavra, não sei se ela existe, né? Cristocentrismo, né? Então essa aí deve ser a certa, né? O cristocentrismo do culto. Se nós queremos um avivamento, precisamos restaurar o cristocentrismo do culto, realizar cultos a Deus conforme manda a sua palavra. Só um exemplo, aí no capítulo 8, do verso 13 ao verso 18. No dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas e Esdras o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º dia, a festa das cabanas. Aí quando eles viram que festa da cabana tinha que ficar 7 dias morando embaixo de uma barraca, isso era um culto, era uma festa, era um tipo de culto a Deus, era um ritual, era um culto prestado a Deus. Quando eles viram como tinha que fazer, o que é que eles fizeram? Viram que estava fazendo errado, e foram, leram na lei, viram a forma correta, e foram até o sacerdote dizer, a forma certa está aqui. Foram lá, aí vai dizer o texto aqui, que saíram pelos montes para buscar ramo de oliveira, ramo de zambujeiro, ramo de murta, ramo de palmeira, ramo de árvores espessas, para fazer as cabanas, como está escrito. 16, saiu pois o povo de todo, trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos seus atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muita alegria. Olha só, o povo estava lá tentando prestar um culto para Deus, mas o povo percebeu, irmão, que Deus não recebe qualquer tipo de culto, que o culto que Deus recebe é o culto bíblico. E o culto bíblico, ele tem algo, irmão, que é essencial, que não pode faltar nele, que é primordial, que é o principal, é Cristo no centro, é Deus no centro. Quer fazer um culto, vai buscar um avivamento, então muda esse repertório chula que estão cantando por aí, e cante louvores que adorem a Deus, que Cristo seja o centro. Querem fazer orações que sejam atendidas por Deus no culto legítimo, deixem de essas orações sensacionalistas, triunfalistas, orem a Deus pedindo perdão dos seus pecados, orem a Deus conforme Ele de fato quer que nós oremos. Quer um culto legítimo, verdadeiro a Deus, tira esses apetrechos judaizantes, arca da aliança, candelabro, essas coisas, esses amuletos, essa idolatria, limpa isso, meu filho. Sim, quer fazer um culto legítimo a Deus, para de chamar esse negócio aqui de altar, para de chamar esse lugar de casa de Deus, porque casa de Deus é você, altar de Deus é o teu coração, meu irmão. Viu, o avivamento vai vir, meu filho, se nós prestarmos um culto legítimo. E pregadores, por favor, que Cristo seja o centro da sua mensagem, que sua mensagem seja cristocêntrica, que você anuncie a Cristo, pregue a Cristo, fale de Cristo, não do Cristo que vai dar presente, não do Cristo que está distribuindo envelope, não do Cristo que ungiu o amuleto, não do Cristo que está sim distribuindo bênção à direita e à esquerda, não, mas do Cristo que morreu na cruz para salvar os eleitos. O culto tem que voltar a ser legítimo. Aí vem o avivamento. Você quer ver a glória de Deus descer no meio da congregação? É só oferecer um culto verdadeiro a Deus. É só a pregação cumprir os propósitos verdadeiros da palavra de Deus. Portanto, o culto ser cristocêntrico no momento da palavra, precisa se parar de pregar heresia.
Precisa-se parar de pregar que Deus vai dar riqueza a esse, que Deus vai dar riqueza àquele, que Deus vai dar, sim, um segundo casamento para aquele, um terceiro casamento para aquele. Para de pregar que Deus abençoa ladrão, porque Deus não abençoa ladrão. Para de pregar que Deus abençoa mentiroso, corrupto, enganador. Para de pregar. Para de bajular, prega o evangelho, prega a salvação, prega a verdade, a doutrina. Que a palavra cumpra os propósitos de Deus. Esse é o segundo requisito que nós vimos aqui. O povo queria um avivamento, então vamos fazer o culto direito. Não sei se foi Paulo Júnior que falou isso. Escuta coisas e passa tempo, acaba esquecendo. Acho que nos Estados Unidos, um pastor numa igreja de 3.000 pessoas conheceu a doutrina verdadeira, Deus se revelou para ele. Pregava heresia, a igreja cheia, campanha, aquela coisa toda de igreja neopentecostal. Aí ele começou a pregar a verdade, evangelho, salvação, reino de Deus, pecado, arrependimento. Foi embora mais da metade da igreja. Mais da metade da igreja foi embora, não quiseram mais ficar lá. Mas agora, aquele pastor, sim, estava fazendo a vontade de Deus. O avivamento estava chegando naquela igreja. Não pelo número de pessoas que estava vindo, porque não estava vindo ninguém, estava indo embora a gente, mas pela verdade que estava sendo pregada. Pelo culto cristocêntrico que estava sendo ministrado. Então o avivamento só vai vir sobre a igreja brasileira, igreja reformada, igreja missão de fé e qualquer outra igreja, meu filho, se Cristo for o centro do culto. Para desse negócio de que culto tem que agradar todo mundo. Culto não tem que agradar todo mundo. Todo mundo quem tem que vir para cá para agradar um, que é Deus. E quem não quiser ir para agradar um, que é Deus, não adianta ir. Porque o culto não é para o homem. O culto é para Deus. Entenda isso. O culto não é um mero momento de diversão para os crentes. Não, vamos para o culto que hoje a gente vai se divertir. Vamos para o culto que hoje vai ser legal. Vamos para o culto que eu quero desopilar, eu quero sair de casa, eu quero passear, eu quero andar. Não! Vamos para o culto porque eu quero adorar a Deus. E a liderança da igreja deve estabelecer um culto cristocêntrico. Deve ser criterioso no que se canta, em como se ora, no que se prega. Esses três elementos que compõem um culto: louvor, oração, pregação. E a igreja, o povo, também tem que ser criterioso. Porque se o povo for criterioso e quiser um culto cristocêntrico, e na igreja deles lá o culto está antropocêntrico para o homem, e o povo começar a sair, ou o pastor muda ou perde o povo. Terceira coisa, para que se possa vir um avivamento: arrependimento e confissão de pecado. Capítulo 9, do verso 1 ao 3. No dia 24 desse mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissões e adoraram o Senhor, seu Deus. Olha só, terceiro elemento para que possa vir um avivamento:
Vai ter uma conferência agora em fevereiro, na igreja presbiteriana, lá acho que de Pinheiros. Parece que é Loucos por Avivamento, uma coisa assim. E eu gostei do tema. Mas nós vimos aqui que avivamento, irmão, tem que ter esse elemento. É essencial também. Todos aqui são essenciais, não pode faltar nenhum. É como uma fórmula manipulada de um remédio, um medicamento. E você vai fazer um medicamento manipulado numa farmácia manipulada, como foi agora esses dias, mandar encomendar um para minha mãe. Os médicos lá que fazem o medicamento de manipulação, eles têm que colocar tudo que está ali, tudo é essencial. É 300 miligramas disso, mais 300 daquilo, mais 200 disso, mais tem que colocar tudo, não pode ficar faltando uma, que senão o remédio não vai ter efeito. Tudo é essencial. Então, para um avivamento, é essencial que haja confissão de pecado e arrependimento. Ou seja, o povo de Deus tinha voltado do cativeiro babilônico, tinha passado 70 anos no sofrimento, porque tinham pecado contra Deus. Voltaram, se instituíram como nação, mas ainda assim estava lá cada um, porque isso aqui, irmão, Neemias e Esdras é o mesmo contexto, Malaquias é o mesmo contexto. Se você ler Neemias, Esdras, Malaquias, é tudo no mesmo contexto ali. Aliás, o livro de Neemias, ele encerra a atuação do povo judeu no Antigo Testamento. Não é o último livro do Antigo Testamento, mas ele encerra a atuação do povo judeu no Antigo Testamento. Encerra. Aí começa o período interbíblico, aquele período de 400 anos de silêncio. Mas aí o povo voltou. Estava lá todo mundo, beleza, estamos de volta em Jerusalém, saímos do cativeiro, vamos aqui construir nossas casas, construir isso, aquilo, outro. Aí você vai lá para Esdras e você vê lá Deus repreendendo o povo, que o povo está preocupado em cuidar da casa deles. Estão esquecendo. Ou seja, o povo voltou, meu irmão, mas ainda não se deu conta do pecado que haviam cometido. O povo voltou, mas queria viver na mesma prática, irmão, egoísta, pretensiosa, presunçosa, avarenta, vaidosa. Não havia arrependimento no coração daquele povo, mas agora, como o avivamento está chegando, eles deram conta e se arrependeram e confessaram seus pecados. Então você precisa se arrepender e confessar seus pecados. Não para mim, nem para um padre católico, para Deus. Confessar os seus pecados para Deus. E se arrepender. E se arrepender do pecado é o que, irmão? É se converter, é mudar. É se entristecer por ter cometido o pecado e abandonar a prática daquele pecado. Isso é um arrependimento legítimo. Só assim um avivamento pode vir. Como é que vai vir um avivamento, meu irmão, com o pecado predominando na tua vida? Como é que vai vir um avivamento, meu filho, você traindo sua mulher, traindo seu marido, mentindo, enganando os outros por aí, comprando e não pagando? Como é que vai vir um avivamento, meu filho, numa vida suja? Como é que vai vir um avivamento, meu irmão, numa vida inescrupulosa? Não tem como, pode morrer de ler Bíblia, pode morrer de fazer culto, se não houver arrependimento, conversão, meu irmão, não haverá avivamento. O povo estava lá, foram lá ler o livro da lei, pedir perdão, chegaram lá, foram chorar os seus pecados, foram confessar seus pecados, chorar seus pecados diante do Senhor. E o interessante é que eles não foram ficar botando a culpa em ninguém, porque muitas vezes a gente peca e tem a mania de querer colocar a culpa no outro. Não, eu pequei porque o Francisco primeiro. Não, eu pequei porque primeiro falou. Não, quando eles foram confessar o pecado, eles confessaram o pecado dele. Já viu um marido dando desculpa para a mulher porque traiu ela?
pedindo perdão, não, meu filho, eu traí porque, sabe, a fulaninha deu em cima e tal, eu não resisti. Vai dar um monte de desculpa. Para Deus isso não resolve. Não adianta dar desculpa. Chega, confessa o pecado, se arrepende, se converte, muda e deixa que o outro lá preste conta também. Aí sim, aí vem avivamento. Amém? Confissão de pecado, aliás, arrependimento e confissão de pecado. É preciso que haja arrependimento e confissão de pecado. Chega para Deus, irmão, arrependido, doído, coração triste por ter feito. Peça perdão, não faça mais. Peça perdão e não faça mais. Não faça mais. Se arrepende, se converte. Aquela história que eu vi aquele pregador contar. Aí o pregador contou a história assim, que o camarada era crente, mas era ladrão. Aí ele tinha roubado o boi do vizinho dele. Aí foi lá e chegou: Senhor, me perdoe pelo boi que eu roubei do meu vizinho, Senhor, eu estou arrependido. Mas Senhor, me perdoe também pelo outro que eu vou roubar amanhã. Se arrepende, muda, se converte, larga o pecado, confessa e deixa. Não é isso que Deus disse para Salomão? Meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e confessar os meus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos. Não é isso que Davi diz no Salmo? Bem-aventurado o homem que confessa seus pecados e deixa. Confessar e deixa. Não foi isso que Pedro pregou em Atos dos Apóstolos capítulo 3? Tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, a mensagem gira em torno do mesmo assunto. E tem um versículo que ele diz as mesmas palavras praticamente. Ele diz: arrependam e se convertam, para que seja apagado dos seus pecados. Então avivamento só vem, filho. Aí você vai comer, pastor, mas eu estou comendo. Tem gente, irmão, morrendo de dar dízimo nas igrejas, morrendo de dar oferta, vendeu o carro, vendeu a moto, a bicicleta, o carrinho de mão, a jumenta, a burra, as cangaias, os canecos de levar água, vendeu tudo para dar oferta na igreja, mas está em pecado, mas vive em pecado. O único que ousou vender perdão de pecado foi a Igreja Católica, com as indulgências. Eu lhe garanto que as indulgências da Igreja Católica não perdoaram o pecado nem de um rato, de um gato, quanto mais de um ser humano. Que o pecado do homem só é apagado pelo sangue de Cristo. Arrependimento, conversão. Aí vem o avivamento. Vamos correr. Quarto ponto para que haja um avivamento: renovar a aliança de servir o Senhor e obedecer sua palavra com fidelidade. Capítulo 10, verso 28 e 29, Neemias. Capítulo 10, verso 28 e 29. Claro que eu peguei só um pedacinho aqui, né, que aqui eles estão fazendo a aliança com Deus. Aí aqui no verso 28 e 29 diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios, os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema, num juramento anátema, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízos e os seus estatutos. Ou seja,
Aí o cara já começou, está lendo a palavra, buscando a palavra, o culto cristocêntrico, se arrependeu, se converteu, agora renova aí o compromisso com Deus. Ser fiel a Deus em cumprir a palavra dele. Renova o compromisso com Deus. Eu não vou falar renovar a aliança, porque essa questão aqui estava aplicada lá aos hebreus, mas eu estou trazendo os princípios para hoje. Renovar o compromisso. Qual era o seu compromisso? Compromisso de obedecer a Deus. Senhor, eu estou errando nisso, estou fazendo isso, eu sei que está errado, teu Espírito me mostra sempre, mas eu continuo fazendo isso, está errado, mas a partir de agora eu renovo minha aliança e vou fazer certo. Ou qual era a aliança no sentido ministerial? Você tem um chamado de Deus, um evangelista, um obreiro, um pregador, um cantor, não sei, um dom que Deus lhe deu para fazer a obra. E você de repente jogou de lado, abandonou, encostou. E aí renova a aliança com Deus. Renova o compromisso com esse ministério que Deus te deu, com esse chamado que Deus te deu. Para que venha um avivamento. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. Se Deus me quer pregando, então eu não tenho que estar cantando. Estou dando um exemplo, lógico que eu posso cantar e pregar, lógico que... Estou dando um exemplo. Se Deus me quer pregando, então eu não tenho que abandonar a pregação para me dedicar à música. Se Deus me quer evangelizando, então eu não posso abandonar o evangelismo para me dedicar a abrir a porta do prédio para a igreja vir congregar nos dias de culto. Eu tenho que renovar o meu compromisso com Deus, a minha aliança com Deus, o meu compromisso de obedecer a sua palavra, de obedecer a sua ordem, de obedecer o chamado que Ele deu para a minha vida. E claro, acima de tudo, de obedecer a doutrina neotestamentária, Novo Testamento, a doutrina apostólica. Tem que assumir esse compromisso. Porque hoje, irmão, o que acontece muito é que muitas pessoas vão para dentro da Bíblia com concepções pré-concebidas. E eles vão de uma forma indutiva, para induzir o texto a querer dar sustentabilidade a seus pensamentos. E isso está errado. Quando na verdade eu tenho que ir para a Bíblia, para procurar aprender e me moldar a ela. E buscar para a Bíblia dar rumo à minha vida. Para a Bíblia mostrar o caminho que eu devo seguir. E não para me tentar buscar desculpa dentro da Bíblia para esconder o pecado meu. Como por exemplo, mas Salomão teve 1000 mulheres. Eu posso ter algumas outras. Não. Não é buscar respaldo bíblico, texto fora de contexto, para dar sustentação ao teu pecado, às tuas preconcepções. Não, filho. Busca conhecer a palavra de Deus e renova a tua aliança com Ele. Você sabe o que é que Ele quer para a tua vida. Então faça. Quinto ponto. Dedicar tudo o que temos, que somos e fazemos ao Senhor. Vixe, agora o pastor vai pedir dinheiro e oferta. Não vou pedir nada. Isso aqui não fala de dinheiro. Neemias 12, verso 27 e 28. Dedicar tudo o que temos, somos e fazemos ao Senhor. Neemias 12, 27 e 28. Na dedicação dos muros de Jerusalém, buscar os levitas de todos os seus lugares para trazerem, a fim de fazer dedicação com alegria, louvor, canto, saltéria, laúde e harpa, e se ajuntar os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa. Verso 43. Sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. O que é que eles estão fazendo?
Eles tinham reconstruído os muros da cidade. Então eles estão dedicando aqueles muros ao Senhor. Eles fazem uma procissão. Bota um grupo de levita na frente, outro grupo atrás. Aí vão lá, uns vão cantando na frente, outros vão cantando atrás. Eles vão seguindo lá o rumo, vão para aqui, vão para lá e dão uma volta na cidade, sobe para um canto, sobe para outro, fazendo a dedicação dos muros. O que eu quero dizer com isso para nós? Dedicar o que temos, o que somos e o que fazemos ao Senhor. É que nós, irmãos, precisamos dedicar nossa casa ao Senhor. A nossa casa não é lugar de imoralidade, não é lugar de perversão, não é lugar para se abrir, para dar lugar para nojeira, para porcaria, para coisa indecente. Dedicar o meu trabalho ao Senhor, dedicar o meu emprego, a minha empresa, os meus negócios, as minhas vendas, as minhas compras, o que eu faço, onde eu ando, os lugares, dedicar a Deus onde eu estiver. Dedicar ao Senhor. É isso. Sabe, oferecer a Deus. Senhor, nós construímos este muro. Houve esforço, houve dedicação, houve cansaço, houve luta. Durou 52 dias, houve oposição. Mas nós construímos, muito cansado. Mas foi com a tua mão, com a tua ajuda, com a tua força. Reconhecer que vem de Deus. Dedicar nossa família a Deus. Nosso casamento a Deus, nosso lar a Deus, nossos filhos a Deus, nossos relacionamentos a Deus, os bens que nós possuímos, como nós os usamos, dedicar a Deus, ou seja, usar de uma forma que não venha pecar, fazer algo imoral ou pervertido com aquilo, mas usar de modo que venha glorificar Deus, ou venha ser benefício para a sua família de uma forma tranquila. O sexto ponto, irmãos, e último, para que haja um avivamento. Então, ou seja, agora dedicar tudo a Deus. Então, na minha casa, as músicas que tocam lá são louvores a Deus. Ah, mas o cristão pode ouvir música do mundo. Meu filho, o cristão pode ouvir tudo que ele quiser. Agora eu vou ouvir o que? Eu vou ouvir o que me edifica. Vou ouvir o que me inspira a adorar a Deus. Eu vou perder meu tempo ouvindo música do mundo para quê? Vou ouvir louvores a Deus. Vou caçar louvor, tem 1 milhão de louvor, vou caçar louvor e vou adorar a Deus com louvor. Eu sei que eu vou dedicar a Deus a minha vida, a minha casa. Quando eu sentar na hora do almoço com a minha família, eu vou sentar e vou orar e vou agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pela família que Deus me deu. A mesma coisa eu vou fazer no café da manhã, eu vou fazer no jantar. Quando eu for sair com a minha família para passear em algum lugar, para visitar algum lugar, para ir para alguma viagem, para ir para algum lugar, me divertir com a família, vou agradecer a Deus por estar indo, vou pedir a Deus para ir fazer de um modo que Ele seja glorificado. E quando chega lá, vou agradecer a Deus. O que eu for fazer vai estar ali dedicado ao Senhor. Isso já é um sinal, irmão, que o avivamento já estava chegando. Um avivamento só chega, meu irmão, se a gente fizer isso. Está vendo aí? Tem pessoas que infelizmente, irmãos, não dão crédito a isso. Acha que é bobagem, que é bobeira. E aí a gente vai se tornando crente mundano, carnal. Teólogos michurucas, carnais mundanos. E não é esse tipo de teologia que nós queremos. Nós queremos uma teologia viva, uma teologia santa, uma teologia onde eu tenho sede de Deus, onde eu tenho vontade por Deus, onde tudo que eu vou fazer eu faço pensando em Deus e faço para a glória de Deus. Sexto e último ponto: remover os abusos e coisas erradas da obra de Deus e das nossas vidas. Neemias 13, o capítulo 13 inteiro ele fala sobre isso, mas eu vou ler só do 1 ao 3.
Naquele dia leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariado contra eles Balaão, para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição imensa. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Removeu os abusos e as coisas erradas da obra de Deus e das nossas vidas. Aí depois você vai ver ele falando aqui outras coisas. Você vai ver ele falando de ricos oprimindo pobres. Ele foi lá e resolveu isso, tirou esse abuso. Você vai ver lá que um dos levitas responsáveis pelo tesouro do templo tinha beneficiado Tobias e Sambalate. Ele foi lá e também consertou isso, removeu isso. Você vai ver que pela lei era proibido se casar com pagãos, e ele foi lá também e resolveu isso. Aqui ele vai falar várias coisas. Que eles não estavam guardando o sábado, estavam negociando o sábado, porque eles tinham que guardar o sábado, claro que isso para nós não se aplica. Mas o princípio sim se aplica. E que princípio, pastor Jardel? De que nós temos que remover, que retirar tudo que for de abuso. E tudo que for errado das nossas vidas. Tudo que você vê que é errado, tudo que você vê que não é correto, tudo que você vê que é incerto, que não é conveniente, que não é coerente à moral cristã, tudo que você vê que contraria a palavra de Deus, que é contrário à doutrina apostólica, tira, vai tirando. E para isso nós temos que abrir mão, irmãos, do nosso eu, do nosso ego. Mas isso é sinal de quem está realmente buscando o avivamento. Porque quem está buscando o avivamento está disposto a abrir mão de si. Quem está buscando o avivamento, o fogo, o renovo de Deus na sua vida, está disposto a renunciar e a abrir mão dos seus prazeres, suas vontades, seus desejos, suas delícias, suas vaidades. Então faz aí como Jesus chegou no templo, lá em Jerusalém, e ele viu o templo todo contaminado, e expulsou, tirou aquelas coisas que contaminavam o templo lá de dentro. E nós poderíamos aplicar isso como? O templo somos nós. Olha o que contamina o templo, a tua vida. Olha o que traz impureza para você. Olha o que está errado na sua vida, no seu casamento, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu emprego, nos seus negócios. Olha, na sua conduta, olha o que está errado. E faz como ele diz aqui, remove tudo que precisa ser removido. Isso é necessário. Eles foram lá e fizeram. Neemias foi lá como governador, destituiu o camarada que deu benefício, o levita que deu benefício para Sambalat, girou ele lá. O povo que estava lá cheio de ídolos, cheio de idolatria, foram lá e tiraram também. E nós estamos cheios de idolatria no nosso coração por alguma coisa. Nós estamos cheios de idolatria em nosso coração por alguma coisa. Alguma coisa que está tomando o lugar de Deus. Que está fora da doutrina, mas que está como prioridade na nossa vida. E nós temos que tirar tudo para que o avivamento venha. Irmãos, se nós queremos um avivamento espiritual em nossas vidas, precisamos pagar o preço. Neemias, você vai ver no livro de Neemias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 12, 11 vezes Neemias orando.
avivamento não vem sem oração. A oração é um dos pilares principais para que venha um avivamento, e está junto com a palavra. Tudo que Neemias ia fazer era orando. Quando chegou um dos judeus lá, como é que estão os judeus lá, os meus parentes lá? Rapaz, está tudo morrendo de fome lá. Ele foi chorar e orar. Todo passo que ele foi lá, pediu o rei para ir lá, foi orar e pedir. Tudo que ele foi fazer foi debaixo de oração. Aquele avivamento veio porque ele orou. Aí, meu filho, nós precisamos realizar isso. Ou você continua morto, ou você faz alguma coisa para que o avivamento chegue na tua vida. Porque senão você vai ser aquele tipo de crente que olha, poxa vida, aquele irmão é tão avivado. Poxa vida, eu queria tanto ser como aquele irmão lá, ele é tão avivado. Poxa vida, olha aquele irmão lá, olha o fervor dele, olha só. Olha lá, olha o fervor dele, olha a dedicação dele. E o avivamento, irmão, vai resultar em coisas extraordinárias para a obra. Os obreiros que são negligentes com o trabalho deles vão atuar com dedicação. Os pastores que são negligentes no trabalho deles vão fazer a obra com dedicação. O avivamento chegando na igreja, irmãos, isso vai, refletir em benefício em tudo. O grupo de missões vai trabalhar mais empolgado, mais animado, com fé, com ânimo, com alegria. Os irmãos que limpam a igreja vêm com mais alegria, os que abrem a igreja vêm com mais alegria. Os dias de culto a gente vem com mais ânimo, com mais prazer. Não mede distância, não mede gasto, a alegria de vir supera tudo. O dia de pregar, para algum pregador, se para algum pregador o dia de pregar é um peso, que eu acredito que não seja, porque os irmãos têm amor de pregar, mas o dia de pregar para o pregador não vai ser um dia de peso, vai ser um dia de alegria, um dia de gozo, um dia de prazer. A obra vai ser feita com amor, com dedicação. Você não vai mais estar precisando pedir, irmão, cubra o som, irmão. Quando o avivamento chega, não precisa pedir. Irmão, desliga as luzes, irmão, desliga o ventilador. Porque senão vai todo mundo embora, vai crente, vai obreiro, e vai embora todo mundo, e a igreja fica aí, o prédio fica aí. Ninguém faz nada. Isso é só um detalhe, em qualquer outra coisa. A inércia no trabalho da obra de Deus reflete a necessidade de um avivamento. A falta de avivamento dá preguiça, dá desânimo, a frieza, dá sono, dá peso em cima da pessoa. Eu pergunto, você quer um avivamento na sua vida, amém? Sim ou não? Então siga isso. Primeira palavra, oração. Faça culto cristocêntrico a Deus. Se arrependa e confesse seus pecados e mude, se converta. Renova o seu compromisso com Deus no seu chamado. Seu compromisso com Deus na obediência à palavra dEle. Dedique tudo que você tem, que você é e que você faz ao Senhor. Remova as coisas, abusos e coisas erradas e inapropriadas que estão na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, qualquer. Remova. E assim, inevitavelmente, o avivamento virá. Pastor, e quando o avivamento vier, as irmãs vão dançar na igreja? Os irmãos vão saltar e vão dar rajadas de línguas? Falei para você no princípio que isso não caracteriza avivamento. Quando o avivamento vier, o que ele vai produzir?
vai produzir a primeira coisa no teu coração: sede por Deus. A segunda coisa que ele vai produzir no teu coração: desejo pela volta de Cristo. A terceira coisa que ele vai produzir no teu coração: desapego pelas coisas e glórias e prazeres terrenos. Ele vai produzir isso na sua vida. Você vai estar cheio do fogo de Deus, da glória de Deus. A oração não vai mais ser um peso, vai ser feita com alegria, com prazer. Ele vai produzir isso. Os medos, os pavores, os terrores, Ele vai tirar. Você vai passar a ter confiança em Deus. As ansiedades vão sumir. As muitas preocupações vão desaparecer. O avivamento vai produzir isso na sua vida. E nós precisamos disso, igreja. O avivamento vai te capacitar e vai te dar graça, unção, autoridade, poder para falar do Evangelho. Mesmo que você não seja um pastor, um evangelista, um presbítero, não importa. Ele vai te capacitar com autoridade e poder de você falar do Evangelho, da verdade, com propriedade, com autoridade, e vidas vão ser alcançadas. Aí nós veremos vidas se convertendo, sendo salvas, sendo acrescentadas dia após dia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.